Olá turma, aqui é o professor Márcio. Eu estou colocando aqui alguns exercícios na internet para vocês poderem rever quantas vezes for necessário, ok? Eu já iniciei o exercício para ser um pouquinho mais rápido, então olha só. Basicamente esse exercício está falando que eu tenho 3 blocos, o bloco A de 4 kg, o bloco B de 5 e o bloco C de 1 kg. E ele me dá umas afirmações. Então a primeira afirmativa, eu já fiz o cálculo rapidinho, ele falava a aceleração do sistema é 4 metros por segundo ao quadrado. Então eu fiz aí 40, que é o peso, somei todas as massas e multipliquei pela aceleração. E aí eu fiz o que? 4 mais 5 mais 1 vai dar 10. O 10 está multiplicando, vai passar dividindo. 40 dividido por 10 vai dar 4, ou seja, a primeira afirmativa ela é realmente verdadeira. A segunda, ele está falando que a intensidade da força de tração no fio vale 40 newtons. Então vamos lá. Vamos ver se realmente isso aí é verdade. Eu escolhi o bloco que está pendurado, que é o de 4 kg, ok? Ele tem um peso de 40, que é justamente a força que puxa todo o sistema. Ele tem a tração que eu tenho que desenhar sempre para cima, ok? E ele está descendo, então eu tenho que desenhar o movimento dele. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos isolar aí a força resultante, no caso vai ser 40 menos T. Tá? 40 menos T. Ele está descendo, então eu faço 40 menos T igual a massa, que é 4 vezes 4, que é a aceleração. 40 menos T igual a 16. Aí esse T aqui ele está negativo. É uma coisa que vocês têm que sempre, não se confundir. É uma continha muito simples. Eu tenho 40 menos um número que dá 16. Tem que descobrir que número que é esse. Eu vou pegar o T, que está negativo, e vou passar para cá, ele fica positivo, ó, dá uma olhada. E esse 16 que está positivo, ele vem negativo. Então, vai ser 40 menos 16, ok? Então, a minha tração está dando 24 newtons. Tá? Não está dando 40, como está afirmando ali. Então, logo, eu sei que a afirmativa 2... ela é falsa. E aí o terceiro, a intensidade da força que B exerce sobre C é 4 newtons. A gente pode fazer aqui, ó. Eu vou pegar o bloco C, tá? Que é o menor bloco aí no caso. Eu vou desenhar a força de contato, que a força de contato tem que ser desenhada sempre encostando no bloco. Esse bloco C aí ele tem 1 kg. Ele tem aqui o 10 newtons, que é o peso, tá? Vamos colocar. Ele também tem a normal, que vale 10, que é ação e reação. Vai ser cancelado, e a única força que sobra é o próprio FC. Então, no lugar da força resultante, eu coloco o FC. Quem é a massa dele? É 1. E a aceleração do sistema, 4. Então, a força de contato entre os blocos B e C é de 4 newtons. Então essa afirmativa 3 é verdadeira. E na quarta afirmação ele está dizendo o seguinte: a intensidade da resultante das forças que agem sobre B é maior que a resultante das forças que agem sobre A. Então olha só, eu sei quanto que vale a tração. Então vamos desenhar aqui o bloco B, tá? Então, e aí a gente vai fazer todos os cálculos para ver sobre força resultante. Então, por exemplo, quem age sobre B aí? Aí eu tenho uma tração que sai do bloco B, tá? E eu sei o valor da tração, ela vale 24. E eu tenho uma força de contato que tem que ser desenhada encostando no bloco. E eu também sei o valor dessa força de contato. É 4 newtons. Se eu for calcular a força resultante no bloco B, vai dar 20, porque elas são opostas, então vai ser 24 menos 4. Agora vamos ver as forças que estão no bloco pendurado. Vou até usar ele que está aqui em cima já. Eu tenho 40 aqui e eu tenho 24 ali. Ou seja, eu tenho 40 menos 24, ok? Vou desenhar aqui. Pronto. Eu tenho a tração, ok? Que eu já sei que vale 24. E eu tenho o peso do bloco, que eu sei que vale 40.
Como ele quer a força resultante aqui vai ser quanto? 40 menos 24, que vai dar 16. Então a afirmação é: a intensidade da resultante das forças que agem em B é maior das que agem em A. Isso é verdadeiro também. Ou seja, nós temos aí 3 afirmações que são verdadeiras, que é 1 a 3 a 4, o que nos dá a alternativa C. Ok? O próximo exercício foi um que a gente até fez em sala de aula. Tudo que está girando vai ter uma força centrípeta. E a força centrípeta é apontando sempre para o centro da circunferência. No caso, a tração está fazendo o papel de força centrípeta. Então, essa tração aí da parte de cima, T, é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado, tudo dividido por R. Ok? E esse peso aqui, quando isso aqui gira, ele se mantém parado. Ok? Ele se mantém parado. E aí o que ocorre? Tanto é que você coloca, se você olhar aqui, ó, para manter um corpo de massa M maiúsculo, que é esse aqui, ó, tá? Em movimento circular uniforme, com velocidade V e raio R, ele é apoiado em um plano horizontal e mantido preso a um fio que passa por um furo feito a um outro plano. O furo está aqui, aí aqui é pendurado um corpo de massa M. Desprezando os eventuais atritos, o corpo de massa M só se manterá em movimento circular C. Então dá uma olhada. Esse daqui ele vai ficar girando. Para ele manter o movimento circular, tá? Esse corpo aqui vai ter que ficar parado. Então, se ele fica parado, eu sei que o T é igual ao peso dele, que é o M minúsculo vezes o G. Tá? Ele não vai entrar em movimento, é como se ele tentasse sair pela tangente a todo momento. Então, como vocês podem ver aqui, ele tem uma velocidade que vem para cá, né, que vai fazer 90 graus com a tração. E essa velocidade, o pessoal fala de uma tal de força centrífuga, que na verdade não existe, tá? Mas isso daqui vai se manter em movimento circular se isso aqui ficar parado. Esse é o fato que até nem foi comentado no exercício, tá? Ou seja, se aparecer algo, fica com isso que eu estou falando. Só vai manter o movimento circular uniforme e não uniforme variado se o pezinho aqui ficar parado. Então as trações são iguais. Então a gente vai fazer MV. Só vamos colocar aqui. Trocar aqui para um M maiúsculo. Pronto. Porque tem diferença, ok? Então aqui é um M maiúsculo e ali é um M minúsculo. Então, M V quadrado sobre R é igual a M minúsculo G. O que eu quero é velocidade. Então, ele vai ser uma raiz quadrada, por causa daquele 2, expoente. O MG já está lá na parte de cima. Quem vai multiplicando eles é o R. E quem vai dividindo é a massa maior. Ou seja, realmente a alternativa I. Ok? Exercício na sequência aí. Esse exercício da página 171. Para determinar os coeficientes de atrito estático e cinético entre o corpo A de massa 2 kg, então aqui 2 kg, e a superfície plana horizontal da figura, um professor de física interliga o volume do vasilhame, né, ao qual se adiciona água lentamente, até que a massa do conjunto vasilhame-água atinge o valor de 1 kg. Quando então tem início o movimento, ou seja, ele está vazio, aí ele vai adicionando água, né, até chegar a 1 kg. Quando chega a 1 kg, isso aqui começa a querer entrar em movimento. Mas lembre-se, se o corpo A gasta 2 segundos para percorrer a distância de 4 metros, então ele gasta um tempo de 2 segundos. Os coeficientes de atrito estático, μe, e cinético, μc, valem. Então aqui nós temos que perceber o seguinte, isso aqui está parado a princípio, ok? Ele está colocando água até
até esse vasilhame aqui ficar cheio e chegar a 1 litro e aí começar a desenvolver aí um movimento, ok? Então o primeiro cálculo que eu faço, o Mi estático é quando está tudo parado e o atrito vai atuar somente no corpo que está na horizontal aqui. Então já dá para a gente calcular o atrito estático logo de cara, ok? O atrito estático vai ser o Mi vezes a normal, ok? E aí nós temos o seguinte, eu até consigo chegar no atrito dinâmico, né? Essa é a forma dos dois atritos, tá? Não vai mudar, é sempre isso daí. Eu até consigo chegar no dinâmico depois fazendo esse movimento, mas primeiramente eu tenho que considerar que ele não tem escorregamento. Então o maior atrito que existe em qualquer lugar sempre é o estático, ok? Tanto é que quando você pega e estuda os coeficientes de atrito, a curva do Mie é a maior. É por causa dele que nós temos os freios ABS, ok? E essa aqui é a curva, essa aqui é um E. E essa aqui é a curva do Mi-C, coeficiente de atrito cinético. Então o atrito estático sempre é maior. Então o atrito estático é quando você tem o sistema parado. A palavra estática quer dizer parado. Então como que nós vamos chegar nesse atrito estático aí? Bem, o aluno tem que perceber o seguinte, a normal que a gente sempre fala é igual ao peso no caso do bloco. Então eu vou colocar aqui em outra cor, uma cor azul, um pouquinho até mais para baixo. Esse aqui é o peso dele. E tem a normal também, que é para cima, né, que também tem o mesmo valor, 20 newtons. Então vamos pensar um pouco. Se isso aqui quer descer, o atrito estático quer ir para trás. É ele que está atrito estático. É ele que está impedindo o sistema. Vamos colocar aqui a tração inverte. É ele que está impedindo o sistema de ser puxado. Então já tem uma conclusão aí, que a tração é igual ao atrito estático, ok? O corpo A, ele tem massa 2 e o corpo B, que é lá embaixo, ele só vai iniciar o movimento quando ele atingir 10 kg, ó, quando então tem início o movimento do corpo A. Então nós temos que pensar o seguinte, depois desse valor aí, ele passa a ser o quê? O atrito cinético, ok? Ele passa a ser o atrito cinético. Então, para achar o coeficiente de atrito aqui, estático, nós podemos utilizar dessa figura, ok? E aí vocês têm que lembrar o seguinte, aqui vai ter 10 newtons, tá? Só que esses 10 newtons é como ele disse, é quando você tem uma interligação aí, né, e você passa a utilizar o tempo de 2 segundos para ele percorrer aquilo lá, ok? Beleza? Bem, então vamos fazer isso daí, né? Já tenho tudo o esquema que eu preciso. Eu sei que isso aqui está parado, que a tração é igual ao próprio atrito estático, só que tem um detalhe. Quando ele começar a ter 1 kg é quando esse sistema vai ficar na iminência de entrar em movimento. Então, vamos pensar um pouco. Isso aqui está parado. Ele vai começar, ó, quando então tem o início, quando ele atingir esse valor de 1 kg. Então, próximo dos 10 newtons, vamos pensar assim. Esse vasilhame aqui, ele tem o peso dele e ele tem a tração aqui para cima. Lembre-se que tração tem que ser desenhado saindo do bloco. Como o fio mesmo, essa tração é a mesma que essa, ok? Então eu sei o valor da tração quando isso aqui vai ficar na iminência de entrar em movimento. Ou seja, quando ficar na iminência de entrar em movimento, a tração vale a mesma coisa que o peso, porque se isso aqui está parado,
A tração é igual ao peso, então a gente vai partir desse pressuposto, entendeu? Que a tração é igual ao peso, e aqui nesse bloco a tração é igual ao atrito estático. Ok? Porque esses dois aqui se cancelam. Então as duas únicas forças que sobram é o atrito estático. Ok? Então nós temos aqui, eu sei que a tração vale quanto? 10. Né, que é o valor que ela vai começar ao movimento. Então, ele é o valor que eu vou pegar de referência. O atrito estático vai ser o μe vezes a normal. E a normal é 20. Posso cancelar esses dois zeros aqui. E aí eu chego o quê? Repare o seguinte, eu coloquei o igual para fazer os cálculos, ok? Porém, nós sabemos que quando chega em 10, isso aqui já começa a entrar em movimento. Então, na verdade, é um valor próximo do 10, né? É um valor aproximado. Eu estou pegando 10 como referência, porque eu sei que é a partir dele que o negócio vai começar a movimentar. Então, a gente já vai chegar nessa conclusão aqui, qual o valor do μe. Então vamos pensar. Quando esse trem aí entrar em movimento, entendeu? É como se o estático tivesse, né, tá? 10 newtons. Na verdade, o atrito estático ele foi vencido. Quando ele é vencido, turma, lembra do seguinte, isso aqui é teoria, tá? E muita gente acha que teoria é mais fácil. E aí cai do cavalo. Quando o atrito estático é vencido, ele passa a entrar no dinâmico. Então, supostamente, se ele falou que com 10 newtons isso aqui tem início ao movimento, o estático é maior do que 10 newtons. Ele não é 10 newtons. Ele é maior do que isso daí. Ok? Como eu disse, ele só é minha referência, porque quando tem início ao movimento é 10 newtons. Então, eu fiz que conta que seria então do μe estático? Essa conta aqui, na verdade, é uma estimativa, ela não é uma conta segura, porque ele não me deu dados para eu poder calcular o atrito estático. Tudo bem? Então eu só sei o seguinte, que o atrito estático ele vai ser maior do que esse valor aqui. Já que ele é maior que 10, ele também vai ser maior do que meio. Então, todas as alternativas que o atrito estático vale maior do que 0,5 são prováveis resultados corretos. Aí eu vou até colocar aqui em preto as que o atrito estático. Essa resposta já não é. Essa resposta também já não é. E essa resposta também não é. Então eu tenho duas respostas que podem ser do meu exercício, ok? Que ou é a A ou é a D de dado. Beleza. Então, primeira grande pegadinha do exercício. Você tem que lembrar que o atrito estático ele tem que ser vencido para o cinético começar a ter movimento. Então ele é maior do que o cinético. E esse 10 newtons é porque ele já foi vencido. Então o atrito estático é maior do que 10. Ok? Quando o 10 entra, é o cinético que está na parada. E pela definição, nós estamos vendo aqui, o atrito estático vai ser maior que o cinético. Então o atrito estático é maior do que 10. E é a partir desse entendimento, que eu chego que o atrito estático também é maior do que meio. Beleza? Agora vamos para o atrito cinético. Bem, nós sabemos que ele percorre 4 metros em 2 segundos. Então eu vou, já que agora ele percorre, quer dizer que esse bloquinho aqui vai estar em movimento e esse aqui também vai estar em movimento. Então eu vou ter o que? Aceleração. Então eu vou colocar aqui uma divisão para poder fazer o cálculo. Então nós vamos ter aqui, sorvetão, tá? S igual a S0 mais E0t mais AT quadrado dividido por 2. Turma, velocidade inicial desse camarada é 0. Espaço inicial também é 0. Então ele vai percorrer o 4. Eu não sei o valor da aceleração. Eu só sei que ele percorre um tempo de 2 segundos. 2 ao quadrado é 4. E aqui vai dar dividido por 2. Cancelo. E esse 2 aqui vem para cá.
multiplicando aquele 1, né? Porque no lugar do 4 vai ser 1. Então a aceleração vai dar 2 metros por segundo ao quadrado. Então eu sei o valor da aceleração. Se eu sei o valor da aceleração, já é meio caminho andado, entendeu? E aí, com este valor, eu consigo definir a força. Então eu sei que esse bloco ele vai começar a andar quando ele tiver 10 newtons ali, ok? Então quer dizer que se ele tem uma aceleração de 2, eu consigo definir basicamente que vai ser, vamos lá, vamos jogar aqui uma estimativa, ok? Na normal lá, nós tínhamos chegado aqui, era no 20 newtons, na normal do A, do corpo A. O corpo B não tem atrito com a roldana, ok? Então a gente vai chegar em qual estimativa, professor? Bem, vamos lá. Basicamente eu tenho o 10 menos o atrito, ok? Eu somei as massas, então 2 e 1 vai dar 3, vezes a aceleração que é 2. Então esse aqui vai dar 10 menos 6 igual a FAT. Troquei eles de lugar para ficar positivo. Então eu cheguei com atrito é 4 newtons. Que atrito que eu estou falando, turma? Atrito cinético. Mas eu quero o μ, não quero o atrito. Então aí eu vou jogar na fórmula. Atrito é igual ao μ, que eu quero achar, vezes a normal, que eu sei que é 20. Ok? E o atrito vale quanto? 4. Aqui está o grande erro de vocês, hein? O 20 está multiplicando, ele vem aqui dividindo. Se você simplificar isso aqui, vai dar 2 dividido por 10. E 2 dividido por 10 é 0,2, ou seja, alternativa D de dado. Ok? Vamos para mais um exercício. Seguindo aqui a matéria, nós teremos então movimentos que serão relacionados com a força resultante num sistema onde eu tenho curvas. O motorista que viaja com um veículo de massa 1000 é uma velocidade de 20 metros por segundo, sabe que a sua frente é uma curva plana e horizontal de raio 100. Ele já te deu tudo que você precisa, hein? E que o coeficiente de atrito estático entre os pneus do veículo da pista é 0,4. E o atrito cinético é 0,3. Mantendo essa velocidade, ele conseguirá fazer a curva. Turma, é o seguinte, ó, eu já vou direto ao assunto. Quando você tem carro em curva, o atrito ele vai fazer o papel de força centrípeta. Então, se ele faz o papel de força centrípeta, a gente vai deduzir uma fórmula aqui. Então, vai ser o μ vezes mg é igual a centrípeta é quem? É o m v quadrado dividido pelo raio. Aqui as massas se cancelam, ok? Eu vou considerar aqui a velocidade do veículo é 20. O raio é o próprio raio da curva, que é 100. O μ ele me deu 2, então presta atenção. A velocidade de carro numa curva sempre vai ser a raiz quadrada de μgr. μ, g e r. Então olha só. Se eu for ter que considerar a velocidade desse carro na curva, eu vou utilizar, eu tenho 2 coeficientes de atrito, ok? Eu tenho 2. Então, teoricamente, eu vou ter 2 acelerações também, tá? Porque se eu considerar aqui uma curva, vou fazer um negocinho mais ou menos para vocês entenderem. Se ele tem uma curva, o que acontece nessa curva? Eu tenho aceleração tangente, eu tenho uma velocidade, uma aceleração tangencial, e eu tenho uma aceleração que vai por cima da circunferência, que é a centrípeta. Ok? Então eu tenho essas duas aí. Se esse veículo faz uma curva com raio 100 e também tem uma velocidade de módulo aí 20 metros por segundo, eu até consigo achar o valor da aceleração centrípeta. Entendeu?
E ele me falou que ele entra com uma velocidade de 20. Ou seja, teoricamente, eu sei que essa velocidade não vai mudar. Se a velocidade não vai mudar, o valor da aceleração resultante é o próprio valor da aceleração centrípeta. Ele não disse em nenhum momento aqui que vai ter uma velocidade se perpetuando aí, né? Ou seja, que ela vai modificar. Ele não disse isso. Ele falou, olha, ele entra com 20. Então, beleza. Se ele entra com 20, vou jogar aqui alguns valores para a gente colocar eventuais velocidades. Vamos começar fazendo com o Mi, entendeu? 0,4. Se eu colocar o 0,4, que é o atrito estático dos pneus da curva, aqui vai dar 10 e aqui vai dar 100. Então isso aqui daria 4 vezes 100, que é 400, a gente daria uma velocidade de 20. E aí ele conseguiria fazer a curva, certo? Aí ele conseguiria fazer a curva. Vamos jogar o outro Mi. O outro Mi é 0,3. Vezes 10, vezes 100. Turma, a raiz de 100 vai dar 10, se eu colocar aqui para fora. 3 vezes 10 vai dar 3. E a raiz de 3 a gente sabe que é 1,7. E aí a velocidade daria 17. Bem, nós sabemos que aqui eu calculei com atrito estático e aqui eu calculei com atrito dinâmico ou com o cinético, ok? Bem, vamos pensar o seguinte. Eu tenho duas velocidades. O que é esse 20 e o que é esse 17? Quando o veículo está sob a ação de 3 forças, que é o peso, a normal e o atrito, a resultante é o próprio atrito. Se não tem escorregamento entre o pneu e a pista, então a gente está usando o atrito máximo, que é o atrito estático. Então, eu fiz os dois cálculos, mas o que vai mandar é esse cálculo. Ou seja, se não tem escorregamento, entendeu? Quer dizer, ou seja, o carro não derrapa. Se ele não derrapa, é porque ele está usando o atrito máximo. E aí ele pode entrar com 20 metros por segundo, que ele vai conseguir fazer essa curva. Ok? Então, e essa é a condição limite. Ou seja, se ele chegar numa velocidade maior do que 20, aí ele vai com certeza sair da pista. Ok? Então, o primeiro exercício aí, né, o item A tá feito. Então, esse aqui ele usa o atrito estático, porque o carro numa curva, a gente supostamente está fazendo uma curva sem derrapar. Tá? Se você faz com uma velocidade maior do que 20, aí vai derrapar. Bem, o B. Suponha que enquanto percorre a curva diante de um perigo iminente, o motor estaciona os freios, causando uma desaceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. O que acontecerá no momento em que se acionarem os freios? Então, olha o seguinte, o que acontece? Eu vou pegar até essa figura e vou colocar aqui. Nesse caso, eu tenho duas acelerações agora. Eu vou ter a centrípeta, que dá pra gente calcular, que é 400 dividido por 100, que dá 4. Então a aceleração centrípeta está aqui. E ele falou que a outra é uma desaceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Turma, isso aqui nós vamos ter que fazer o quê? Pitágoras. Ok? E vai dar 5 essa aceleração aqui, né? Esse aqui é aquele famoso triângulo retângulo que a gente faz o Pitágoras. 3, 4, a hipotenusa é 5. Então beleza, então o que acontece com a força resultante? O carro tem 1000, ele vai fazer uma aceleração de 5. Isso aqui vai dar 5.000 newtons. E aí, quando a gente só tinha um atrito estático, ele só tinha que fazer essa aceleração aqui, ó, o 4, que é a centrípeta. Então, como o atrito estático, a gente usava o 1000 vezes o 4. Ele conseguia fazer a curva normalzinho, lembra? Dá 4.000. Então, eu sei que com 4.000, ele vai fazer nessa velocidade aqui e ele consegue fazer a curva sem derrapar. Agora, turma,
se ele imprime uma força de 5.000 newtons no carro, o que é que vai acontecer? Esse veículo não conseguirá fazer a curva, porque o atrito estático máximo só suporta 4.000. E aqui está sendo feita uma força de 5.000 sobre o carro, ok? Então, ou seja, passou de 20 metros por segundo, ele não vai fazer a curva.